tá, pessoal? Estamos de volta. Vamos finalizar as nossas questões. Nós vamos até a 15 agora, beleza? A nossa previsão, no nosso cronograma inicial, o pessoal do Coach Concurseiros me pediu um cronograma inicial e a gente botou 30 questões ali para vocês de Lei Complementar 24. Mas eu estou entendendo que aqui a gente não precisa mais do que 15. Com 15 a gente vai ver tudo, tá? E depois nós vamos fazer um simulado e aí vai ter algumas outras questões inéditas sobre isso. Nós vamos resolver agora até a 15ª. São 15 questões que a gente tem para matar. Nós estamos na questão 5, né? Agora nós vamos fazer a 6 e vamos matar isso nesse próximo módulo, tá bom? Questão 6 diz o seguinte, lá do concurso fiscal de rendas, ele quer saber qual é a correta a respeito da norma concessiva de isenção que está expressa na Constituição de determinado Estado. Então nós temos uma norma concessiva de isenção que está lá na Constituição do Estado. E ele quer saber o que está correto relativamente a isso. A alternativa A diz o seguinte: esta norma é válida apenas no caso de a Constituição Estadual haver sido editada após a promulgação da Constituição Federal de 1988. Então, veio a Constituição Federal de 88, ela disse que um ano após a promulgação de 88, os estados tinham que se auto-organizar pelas suas constituições estaduais. Ocorre que essa organização da Constituição Estadual ela tem que respeitar o que está exposto, o que está disposto na Constituição Federal de 88. E a Constituição Federal de 88 diz que isenção no âmbito do ICMS tem que se dar na forma da lei complementar, ou seja, de acordo com as normas da lei complementar 24, que diz que isso só se dá dentro do CONFAS. Então, mesmo que a norma esteja na Constituição do Estado, ela não é válida no nosso ordenamento atual. Então, está errado, falso. Não é válida, pois a concessão e revogação de isenções, incentivos e benefícios fiscais do ICMS exigem lei complementar. Ela não exige lei complementar, ela se dá na forma de lei complementar. Quando ele diz exigem lei complementar, ele parte do pressuposto que uma lei complementar do Estado poderia conceder isenções e benefícios fiscais. Está errado também. C. É válida, pois as constituições estaduais ganham em hierarquia das leis complementares e das ordinárias. Tá falso também. Aqui nós temos uma questão de competência, não há regra geral hierarquia entre leis. Claro, as leis do Estado elas vão ter que se adequar à ideia da Constituição estadual. Mas se nós tivermos leis nacionais, por exemplo, que forem contra o que está exposto na Constituição estadual, pode haver aí um conflito onde esta lei nacional, com base na Constituição Federal, se sobrepõe ao que está expresso na Constituição do Estado. D. Não é válida, pois a concessão e revogação de isenções, incentivos e benefícios fiscais decorrem obrigatoriamente de deliberação dos Estados e do Distrito Federal. Pô, perfeito. Beleza. Não é válida, salvo se a norma concessiva da isenção constar do texto originário da Constituição Estadual. Também está errado. O que tem que acontecer aqui tem que se dar no âmbito do CONFAS. Correta alternativa D. Beleza? Questão 7. A respeito dos convênios do ICMS, assinale a correta. A. Entram em vigor no 30º dia após a publicação de sua ratificação nacional. Beleza, é isso aí mesmo. Salvo disposição contrária. Perfeita alternativa A. Perfeita alternativa A. Quando tu lê, tu já... Opa, é aqui. Vou ler as outras só para saber. Os convênios podem ser autorizativos e impositivos. Isso é uma delimitação que existia na doutrina, uma distinção se o convênio ele era autorizativo ou se ele era impositivo. E hoje já se entende que os convênios são todos autorizativos, né? Eles não são impositivos. Então está falsa a alternativa B. Dependem para concessão e revogação de benefícios e isenções do ICMS de aprovação unânime dos estados representados. Olha só, ele fala concessão e revogação. A gente sabe que revogação aqui, o quórum é outro, é 4/5. Não é o quórum de unanimidade. Beleza? D. Aplicam-se apenas às unidades da federação cujos representantes tenham comparecido à reunião. Não, aplica a todos, independentemente de ter comparecido à reunião. E o seguinte, devem ser ratificados mediante decreto de cada unidade da federação no prazo de 10 dias.
a gente sabe que o prazo aqui não é 10 dias, é 15. Então está tudo falso. Sobrou para nós a alternativa A, que é a literalidade da Lei Complementar número 24. Os convênios entram, regra geral, em vigor no 30º dia após a publicação da ratificação nacional. Mas existe essa exceção aí na disposição em contrário no convênio. Beleza? Questão 8, também lá do concurso do Rio de Janeiro. É uma questão um pouco mais complexa, mas também dá para a gente fazer tranquilamente. Vamos lá. Foi aprovado na sessão do CONFAS realizada no dia 30 de julho de 2008. Então, a reunião foi dia 30 de julho de 2008. A publicação ocorreu no dia 31 de julho de 2008, um dia depois. Pode isso, Diego? Pô, não tem problema. Um convênio que autoriza os estados a concederem uma isenção. É um convênio que concedeu isenção. Tem que ser ratificado por todos os estados em até 15 dias a contar do dia 31 de julho. É isso? É isso. A respeito, analise as afirmativas a seguir. Conforme a classificação expressa na Lei Complementar número 24, o referido convênio é autorizativo e não impositivo. Olha, não tem nada expresso na Lei Complementar que diga que existem convênios impositivos e convênios autorizativos. Então essa assertiva está errada, não tem classificação expressa na Lei Complementar falando sobre isso. Beleza? 2. Segundo disposto na Lei Complementar 24, o referido convênio entrou em vigor na data da publicação da sua ratificação nacional. Olha, gente, a regra geral, deixa eu escrever aqui, a regra é 30 dias. A regra é 30 dias. Ele diz aqui que o convênio possui essa disposição? Não. Então, segundo o disposto na Lei Complementar 24, a regra geral aqui é 30 dias após. Então está falso também. Assertiva 2. 3. Vigente o referido convênio, os contribuintes do ICMS que importarem os produtos nele mencionados ficam isentos do pagamento do imposto respectivo. Perfeito. É isso que acontece. 4. Segundo o disposto na Lei Complementar 24, a eficácia do referido convênio só ocorrerá depois da aprovação pela Assembleia Legislativa do Estado. Não tem nada que ver, a ratificação se dá por decreto do Poder Executivo. O referido convênio não se aplica no Estado de São Paulo porque este não se fez representar, embora regularmente convocado para a sessão. Não, se aplica a todo mundo, mesmo o cara que não estivesse lá. Falso. Esse F aqui está dureza, né? 6. O referido convênio pode ter estabelecido que a produção de seus efeitos se daria a partir de 1º de janeiro de 2008. Regra geral, os convênios não podem retroagir, né? Eles vão daqui para frente, no momento da sua ratificação. Tranquilo, galera? Beleza? Então, o que nós temos aqui? Apenas uma assertiva, que é a assertiva 3, uma assertiva correta. Gabarito, alternativa B. Questão 9. As isenções, ele fala lá, isenção do ICMS. Isenção do ICMS são concedidas de acordo com a Lei Complementar 24. Essas normas, entretanto, se aplicam a outros institutos, porque se fala aqui de benefício fiscal, não só de isenção. Está isso expresso lá nas normas que regulam essas concessões. Então, ele quer saber o seguinte: quais outros institutos a gente vai aplicar a ideia da Lei Complementar 24? A gente aplica a Lei Complementar 24 à redução de base de cálculo? Sim. A gente aplica a devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não do tributo ao contribuinte? Aplica. A gente aplica a Lei Complementar 24 à concessão de crédito presumido? Aplica. A gente aplica qualquer outro incentivo ou favor fiscal ou financeiro fiscal concedido com base no ICMS, do qual resulte redução ou eliminação direta ou indireta do respectivo ônus? Aplica. Está expresso nas normas, literal. E a gente aplica, só sobrou a E, né? A diminuição da alíquota interna de determinada mercadoria de 18% para 13%, com o intuito de fomentar o seu comércio no âmbito do Estado. Aqui, nós estamos falando de alíquota interna. Nós estamos falando de uma diminuição de 18 para 13%, ou seja, não passou dos 12%, que é a alíquota interestadual. Então aqui, nesse caso, está no âmbito de discricionariedade do próprio Estado.
o Estado que vai delimitar se a alíquota da mercadoria vai ser um pouquinho menor que 18 ou não, porque ele não pode fazer sozinho, tem que passar pelo CONFAS lá, trabalhar no âmbito dos outros estados, e a diminuição para alíquota menor que a alíquota interestadual. Beleza? Então a alternativa E não se aplica. Beleza? Vamos fazer a 10. Sobre a Lei Complementar 24, assinar a alternativa correta. Os convênios serão celebrados em reuniões para as quais tenham sido convocados representantes de todos os estados, sob a presidência dos representantes do governo federal. Até me parece que está correto, mas aqui ele não mencionou uma coisinha que faltava, que é o tal do Distrito Federal. Então tem que ser convocados representantes dos estados e do Distrito Federal. Então aqui falta o Distrito Federal. Vamos ver a B. As reuniões se realizarão com a presença de representantes de 2/3 das unidades da federação, que a gente sabe que o quórum é a maioria, não é 2/3. Os convênios... Falso. Os convênios podem dispor que a aplicação de qualquer de suas cláusulas seja limitada a uma ou algumas unidades da federação. Opa, pode sim. Vamos botar a bolinha e vamos ver o resto. Considerar-se-á rejeitado o convênio que não for expressamente ratificado pelo Poder Executivo de todas as unidades da federação. Olha só o que ele diz. Que não for expressamente ratificado. Se todos os estados não ratificarem de forma expressa o convênio, ele vai ser rejeitado. Não, né? Aqui nós temos um outro instituto que nós temos que levar em consideração, que é a ratificação tácita. Se passar 15 dias e os estados não se manifestarem, eles consideram o convênio ratificado. Então, não é necessariamente necessário que seja ratificado expressamente por todos os estados. O convênio aqui ele pode ser ratificado de forma tácita, beleza? Os convênios definirão as condições gerais em que se poderão conceder, por meio de decisão de todos os estados e do Distrito Federal, anistia, remissão, transição, moratória, parcelamento de débitos fiscais e ampliação do prazo. Na realidade, aqui é de forma unilateral. Os convênios vão decidir as condições em que se pode conceder esses institutos aí de forma unilateral. Essa é a redação da lei. Então também está falso. Só sobrou para nós aí a alternativa C. Beleza? Tranquilo? Vamos dar uma olhada aí na questão 11. A inobservância dos dispositivos da Lei Complementar 24 acarretará cumulativamente algumas sanções ao ente políticos. Dentre as abaixo, não é sanção prevista na norma supramencionada. Quer saber o que está expresso lá na Lei Complementar número 24, artigo 8º. A nulidade do ato e a ineficácia do crédito fiscal atribuído ao estabelecimento recebedor da mercadoria. É sanção? É. Temos que considerar? Temos. A exigibilidade do imposto não pago ou devolvido. É. Ineficácia da lei ou ato que conceda a remissão do débito correspondente. É. A presunção de irregularidade das contas correspondentes ao exercício a juízo do Tribunal de Contas da União. Aqui eu tenho dúvida, porque essa ideia foi o Tribunal de Contas da União não faz mais esse controle. Mas vamos ler o resto. A vedação de realização de transferências voluntárias para o ente. Na realidade, o que a lei traz aqui é de um determinado fundo, né? Mas pode acontecer transferência voluntária da União para o ente? Pode, não faz a menor, não há restrição isso na Lei Complementar número 24. Então pode acontecer, pode continuar se trazendo a ideia dos convênios. Então essa daqui não é sanção que está prevista expressamente na Lei Complementar número 24. Beleza? Vamos dar uma olhada na 12 aí. Compete ao CONFAS a promover a celebração de convênios para efeito de concessão ou revogação de isenções, incentivos e benefícios fiscais dos tributos estaduais. Não, né? Aqui é ICMS. Falso. B.
promover a celebração de atos visando o exercício das prerrogativas previstas nos artigos 102 e 199 da Lei 5.172 do Código Tributário Nacional, como também sobre outras matérias de interesse dos Estados e do Distrito Federal. Beleza, essa daqui é a redação da lei. São das normas que tratam do CONFAS. C. Impor medidas com vista à simplificação e harmonização de exigências legais. Não. O CONFAS não impõe medidas, promove medidas, né? Então essa questão da imposição aqui está errada. A D. Promover a gestão do Sistema Nacional Integrado de Informação Econômica Fiscal, SINE, para coleta, elaboração e distribuição de dados básicos secundários à formulação de políticas econômicas fiscais e ao aperfeiçoamento esporádico das administrações tributárias. Não, vários errinhos aqui, não são dados secundários. Colaborar com o Fundo Monetário Internacional. Aqui é brincadeira, né? Fundo Monetário, com FMI, não é essa. Conselho Monetário Internacional, Conselho Monetário Nacional, tá tudo errado. Então aqui o gabarito para nós aqui, alternativa B, conforme a gente tinha marcado lá. Trouxe para vocês depois ali, marcadinho assim, as ideias que estão erradas. Vocês deem uma lida no convênio, no regimento do CONFAS, e vocês vão ver quais são os errinhos. Eu tenho que saber isso, Diego? Tem. 13. Para acabar, gente, estamos quase terminando. Faltam 2 questõezinhas aí. Vamos terminar. Sobre os protocolos assinados no âmbito do CONFAS, a sinalha correta. 2 ou mais estados e Distrito Federal poderão celebrar entre si protocolos, estabelecimento de procedimentos comuns visando a implementação de políticas fiscais. Li isso e falei, que legal, pode. Vamos ler as outras para confirmar. B. Os protocolos se prestarão também, caso ratificados por maioria absoluta dos Estados Federados, ao estabelecimento de normas que aumentem, reduzam ou revoguem benefício fiscal. Não. Protocolo não pode tratar de norma que aumenta, reduza ou revogue benefício fiscal. Aqui é convênio. Beleza? Os protocolos serão submetidos à apreciação formal da COTEP após a sua assinatura. Não é após, né? É antes. Para ver se está adequado lá aos temas que podem ser tratados pelo protocolo. Obtida a manifestação favorável da maioria dos representantes da COTEP, e uma vez assinado o protocolo por todos os signatários, será providenciada pela Secretaria Executiva a publicação no Diário Oficial de cada um dos estados signatários. Não, é no Diário Oficial da União. A D também está falso. E a E diz: o presidente da COTEP poderá autorizar de forma terminativa a publicação do protocolo. Não, ele não faz isso de forma terminativa. Ele faz isso e depois isso tem que ser avaliado pelo pessoal. Tá? Então, não está errado também. A alternativa E, só nos sobrou a alternativa A, que é o gabarito. 14. Tendo em conta as disposições do convênio abaixo, a sinalha é correta. Convênio ICMS, publicado no DOU de 20 de 8 de 2015. Beleza? Autoriza o Estado do Piauí a isentar as saídas internas de mercadoria e bens doados a órgãos e entidades da administração pública direta e indireta. Então, o CONFAS teve uma reunião lá no dia 18 de agosto, tá? E publicou no DOU o despacho no dia 20 do 8. Então, houve a reunião. E se publicou o despacho no Diário Oficial da União do seguinte convênio: fica o Estado autorizado do Piauí autorizado a isentar as operações e prestações referentes às saídas internas e bababá. E a cláusula segunda diz que o convênio entra em vigor na data da publicação da sua ratificação nacional. A ratificação nacional tem que ser publicada depois do prazo de 15 dias, que vai começar a contar no dia 20 do 8. Beleza? Vamos lá. Alternativa A, ele quer o quê? Quer a correta, né? A alternativa A diz o seguinte: o convênio só entrará em vigor 30 dias após a publicação do ato de ratificação veiculado no Diário Oficial da União. Perfeito. Ato este que só pode ocorrer 15 dias contados do dia 20 de agosto de 2015.
É isso, professor? Não. Ato este que só pode ocorrer 15 dias contados do dia 20 de agosto. Não. Vamos pensar o seguinte. Vamos pensar que o convênio foi publicado no Diário Oficial da União no dia 20 de agosto. Vamos pensar que no dia 25 de agosto, todos os estados têm expressamente ratificados o convênio. E vamos pensar que no dia 30 de agosto tenha sido publicado no Diário Oficial da União. Então, este ato pode ocorrer antes de 15 dias contados do dia 20 de agosto. Não tem nenhum problema isso acontecer. É só todos os estados ratificarem isso antes de fechar o prazo de 15 dias e se fazer a publicação no Diário Oficial da União antes do prazo expresso pela lei para se publicar a ratificação. Beleza? Então está errado a alternativa A. A alternativa B é o seguinte: o convênio só entrará em vigor 15 dias após a publicação do ato de ratificação veiculado no Diário Oficial da União, ato este que só pode ocorrer 30 dias contados do dia 20 de agosto de 2015. Também está falso, né? Beleza? De qualquer forma, o próprio convênio traz a delimitação de que ele entra em vigor na data da publicação da sua ratificação nacional, né? Beleza? B. C. O convênio entrará em vigor após a publicação do ato de ratificação veiculado no Diário Oficial da União. Opa, é isso que está expresso lá na cláusula segunda, né? Olha ali de novo. Este convênio entra em vigor na data da publicação da sua ratificação nacional. Então, o convênio entrará em vigor após a publicação do ato de ratificação veiculado no Diário Oficial da União. Perfeito, nada errado aqui. Vamos ler as outras. O convênio só entrará em vigor 45 dias após a publicação do ato de ratificação veiculado no Diário Oficial da União. Não, a regra geral é 30 dias, salvo disposição em contrário. Então está errado. Ato que só pode ocorrer 15 dias contados do dia 20 de agosto. Está errado também, a alternativa B é falso. E a alternativa E diz o seguinte: o convênio entrará em vigor após a publicação do ato de ratificação veiculado no Diário Oficial da União, ato este que só pode ocorrer 10 dias após o dia 20 de agosto de 2015. A gente já explicou que não necessariamente. Então sobrou lá a alternativa C. Perfeito, galera? Que legal, essa questãozinha é muito boa, né? Essas questões aqui são as que eu mais aposto. Eu acho que se vier a questão da Lei Complementar 24, eles vão te trazer um convênio e vão te dar essas datas aí para tu trabalhar as questões dos prazos, como é que não é, o que precisa, qual é o quórum. É assim que vem para nós. Então tá, pessoal, vamos finalizar então. Questão 15, ele quer saber a correta, é uma questão um pouco mais teórica, mas é uma questão também tranquila para a gente resolver. A questão 15 diz o seguinte: a Lei Complementar número 24 foi expressamente recepcionada pela Ordem Jurídica inaugurada em 1988. A gente falou sobre isso quando a gente falou sobre a disposição do ADCT, que diz que, caso não seja publicada a lei que regula o ICMS, essa regulamentação do imposto tem que se dar por meio de ato em que participem os estados do Distrito Federal nos moldes da Lei Complementar número 24. Então ela traz lá a recepção expressa pelo nosso ordenamento vigente da Lei Complementar número 24. Então, essa é a minha base. Vamos ler as outras só lá para a gente matar a charada e ver que essa é efetivamente a correta. A alternativa B diz que, no âmbito do ICMS, as isenções poderão excepcionalmente ser concedidas por ato unilateral do Estado-membro. Não pode ser concedido por ato unilateral do Estado-membro, né? Não pode, tem que passar pelo crivo do CONFAS. No âmbito do ICMS, as isenções poderão excepcionalmente ser concedidas por lei específica. Não. A ideia da lei específica é para todos os outros, menos para o ICMS. A D diz que no âmbito do ICMS as isenções poderão ser concedidas por lei complementar. Nada que ver. Nada que ver. E a alternativa E diz que a Lei Complementar número 24 não foi expressamente recepcionada pela Constituição de 88. Não foi expressamente recepcionada, mas regula a forma como isenções serão concedidas no âmbito do ICMS. Se ela não foi recepcionada, como é que ela vai regular? Não está errado também a alternativa E. Só nos sobra aí a alternativa A, que é o gabarito. Tranquilo, pessoal? Então foi isso. Era isso que eu queria trazer para vocês.
deem uma olhada no resumo, atentem para a questão que eu liberei sobre essa parte da matéria e atentem para a questão dos quórums e do caminho para aprovação, toda aquela tabelinha que eu fiz para vocês, porque a gente pode ver que a maioria das questões de concurso elas vão tratar ou de literalidade ou do caminho para aprovação do convênio. Vamos falar de quórum, de ratificação, de prazo para publicação e vigência de convênios. Tá bom, gente? Tranquilo? Daqui a pouquinho a gente volta aí com a Lei Complementar 87 e agora nós vamos começar a cair especificamente no âmbito do ICMS. Um abraço!